Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imersão Mangá. Eu me chamo Bruno Almeida. Olá, eu me chamo Jonathan Poole. E finalmente estamos aqui para falar sobre um capítulos, na verdade, que são muito bons. Mas já a gente vai falar deles porque nós temos os recadinhos antes, ok? É só um lembrete de que você deve seguir a gente lá no nosso Instagram, @imersãomangá, que toda segunda-feira, na hora que sai o episódio, sai uma postagem na mesma hora com a artezinha do episódio que você tá vendo aí. Caso você esteja vendo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, vai estar aí a fotinha. E também sai essa mesma imagem com algumas curiosidades do que a gente conversa aqui durante esse episódio. E é um lugar que vocês podem interagir com a gente. E você pode ouvir o nosso podcast pelo Spotify, pelo YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e várias outras plataformas de streaming. Então só não ouvem que não quer, porque é de graça. Mas bem, vamos lá para os nossos pergaminhos da semana. No último post lá do Imersão Mangá, a gente recebeu alguns comentários falando sobre os Abusa, sobre o arco em si. E a gente selecionou 3 deles aqui que eu vou ler agora. O primeiro pergaminho pertence ao Príncipe da Maldade. Que, pra quem não sabe, é o Vegeta. Lá tem a fotinha do Vegeta. Quando eu li esse... Como é o nome? Comentário? Isso, o comentário. Eu fiquei assim, Príncipe da Maldade. Aí eu olhei pra fotinha do Vegeta. Tá, então é por isso. Mas enfim, o Príncipe da Maldade disse o seguinte: é o segundo melhor arco de toda a história de Naruto e o melhor vilão, pois foi bem introduzido, teve um bom desenvolvimento e o desfecho foi memorável. E foi um vilão único na obra. E eu concordo, realmente o Zabuza foi bem único na obra. A gente vai ver muito isso, principalmente nesse capítulo aqui. Eu não sei se eu concordo... Desculpa te cortar. Mas eu não sei se eu concordo em tudo, não sei se foi o melhor arco de toda a história de Naruto, mas pra mim tá ali entre os meus favoritos, porque eu gosto muito desse arco. Mas ele não disse que era o melhor arco, ele disse que era o segundo melhor arco. Exato, e foi o que eu falei. Eu não acho que seja o segundo melhor arco. Qual é pra tu? Não sei qual é o segundo melhor, mas eu acho que ele não entra como o segundo melhor. Do clássico? Do clássico... acho que não, acho que também não. Também não? Qual? Por exemplo, eu acho que eu colocaria em primeiro... A parte que eles estão ali nas batalhas após a Floresta da Morte. Do exame. Que é a terceira etapa do exame Chunin, né? E acho que depois disso, talvez Invasão de Konoha é ainda nesse arco? Ou não? Já é considerado outro arco? Já é outro. Então eu acho que colocaria esses dois assim como meus agora favoritos. Que tu tá falando, realmente, eu não acho que é o segundo melhor. Mas é que é a opinião dele, né? Sim. Porque tem também o arco de resgate do Sasuke, que é incrível. Sim. Mas o Paz das Ondas é um arco muito bom. Meu Deus, e de pensar que esse arco é logo no começo do anime, é tipo assim, é isso. A Bela Sonolenta, que aqui é outro pergaminho, ela disse o seguinte: ai, mano, o arco dos Abus é muito top. Eu lembro muito quando eu era criança e vi a primeira vez, sempre choro. E, gente, eu esqueci de falar isso no capítulo passado, quer dizer, no episódio passado, que o arco do País das Ondas foi o primeiro contato que eu tive com o Naruto. Que foi justamente naquele episódio onde o Naruto é machucado na mão lá, que ele faz tudo aquilo que a gente comentou no capítulo passado. E quando eu vi esse episódio passando no SBT, eu fiquei tipo assim... Eu achei tão diferente de tudo que eu tinha visto. E eu fiquei, nossa, eu quero ver mais disso. E foi ali que começou a minha trajetória com o Naruto. Eu não lembro quando foi a minha trajetória, tipo, qual foi o episódio inicial. Porém, Naruto me fez já chorar ali no primeiro episódio. E em qualquer cena que toque o tururu, eu sou essa pessoa. E o último pergaminho pertence a Mariana Chaves. Mariana Chaves. Ela disse o seguinte: o arco dos Abus é muito bom e importante para o desenvolvimento dos personagens. Sim, principalmente porque a gente vai ver nesses capítulos, que tem muito aquela questão de trabalho em equipe, né? Que foi algo introduzido nos capítulos anteriores, lá do teste dos Guizos. É verdade. Bem, esses foram os pergaminhos de hoje, e caso você queira aparecer aqui nos próximos pergaminhos dos próximos episódios, basta deixar o seu comentário, ou mandar o seu e-mail, ou mandar a sua DM lá no nosso Instagram Imersão Mangá, que a gente lê no próximo episódio. E o e-mail para mandar é hashiquebrado.podcast@gmail.com.
E vamos lá para o episódio dessa semana. Capítulos 12 ao 15. Zabuza, o demônio da névoa oculta. 8 pontos. O que é isso? Laringe, coluna, pulmões, fígado, jugular, artéria, rins, coração. Bem, qual será meu ponto de ataque? Nossa, essa fala do Zabuza, quando eu li / assisti essa cena, eu me arrepiei completamente, porque é muito chocante. O Zabuza é um personagem extremamente sério, então ele ter falado isso naquela situação ali que tá todo mundo tenso, especialmente o Sasuke, né, que a gente vai comentar depois, deixa assim, tipo, arrepiado. O Zabuza é incrível. Principalmente porque a gente falou, né, naquele episódio sobre os Guizos, que o Kakashi cobra muito deles uma postura de, tipo, gente, o mundo ninja é violento, o mundo ninja não tá pra brincadeira. E o Zabuza, ele é o primeiro contato que a gente tem com esse mundo que o Kakashi tava falando. Sim. E é por isso que a gente entende o motivo do Sasuke e do Naruto, de todo mundo ficar daquele jeito. É verdade. Enfim, o capítulo começa com o Zabuza falando que ele deve ser o Kakashi, né? Ele tá em cima da árvore, acabou de avistar e de atacar o grupo, né? O time 7. E ele fala que ele deve ser o Kakashi do Sharingan. E o Sasuke se surpreende quando descobre, e o Naruto fica se perguntando, mas o que é isso? E essa daqui já é a primeira Kekkei Genkai apresentada, né? Futuramente a gente vai ver outras sendo apresentadas no anime, mas essa daqui é a primeira. E aí tem uma pequena explicação do Zabuza e do Sasuke sobre o que é o Sharingan. Eles, na verdade, explicam bem superficialmente. A gente vai tentar explicar de um jeito mais completinho, pra depois a gente não ter que ficar voltando sempre nessas explicações de como é que funciona o Sharingan. Apesar de que a gente vai fazer isso, mas pra esse começo a gente vai dar uma explicação bem básica do que é o Sharingan, de como é que funcionam os poderes e tudo mais. Sim, o Sharingan é um dos inúmeros dojutsus que existem em Naruto. Mas o que é um dojutsu? Bem, o dojutsu é um poder ocular passado entre os membros de um mesmo clã, ou seja, uma Kekkei Genkai. Só que não para por aí, porque o Sharingan é um dos 3 grandes dojutsus, sendo os outros 2 o Byakugan e o Rinnegan, que esses aqui são os que eu comentei, né, que a gente vai ver mais futuramente. E a gente vai ver aqui no começo, não tanto disso, mas os Sharingans têm muitos poderes, só que a utilização dele depende muito da quantidade de tomoes que são despertados. Tomoe é aquela bolinha que tem no olho, sabe? É tipo aqueles 6 que tem dentro do Sharingan. Exatamente. Que o pessoal até usa, tipo, olha só a mensagem subliminar, 666, já viu isso? Não tinha visto isso ainda, não. Nossa, pois tinha muito isso. Meu Senhor Jesus. Enfim, o primeiro Tomoe permite que a pessoa consiga ler o fluxo de chakra, porque o Sharingan consegue diferenciar o chakra pela cor, né? E a gente vê um exemplo dessa diferenciação de chakra pela cor quando o Sasuke tá lutando contra o Deidara. Que aí o Deidara usa aquele C4, Karura, aquele jutsu dele, que até destrói as coisas a nível celular, que ele até consegue se safar do ataque do Deidara, porque ele tá vendo, tipo assim, aqueles minúsculas, aquelas microscópicas bombas meio que estavam invisíveis ali. Só que o Sasuke tá conseguindo ver porque tá, tipo assim, uma cor bem em destaque. Então, pra ele é bem fácil isso. Esse é um dos poderes do Sharingan. Sim. Já o segundo Tomoe, o usuário pode ler os movimentos, prever os ataques, ler os lábios e perceber detalhes muito sutis, como diferenciar as formas de chakras e genjutsus, que é exatamente isso que tu acabou de comentar. E esse negócio de copiar movimentos, o Sasuke usa até pra pegar uma cola na prova, tu lembra? Sim, sim. Que ele copia os movimentos do lápis do menino. Sim, eu lembro. E, se eu não me engano, também com o Rock Lee, quando ele observa o Rock Lee, também. ele se baseia nisso. Enfim, vamos chegar nessa discussão ainda de eu falar o quanto o Sasuke é... Qual é a palavra que eu digo? Privilegiado na obra. Enfim, mas discussões pra depois. Isso tem total sentido. Enfim, já o último Tomoe faz com que o ninja possa utilizar quase todo tipo de jutsu ou técnica marcial que ele tenha copiado. Sendo claro que a Genkai é uma exceção. No caso, aqui nessa batalha, o Kakashi já tem os 3 Tomoes despertados, né? Porque ele consegue copiar os jutsus que o Zabuza tá usando. Eu não lembro nesse começo, mas eu acho que o Sasuke só tem 2 Tomoes despertados. Também não lembro a quantidade. Se são 3, mas acho que uns 2 ele deve ter. Mas sobre isso que tu falou, do Rock Lee, eu só quero dizer uma coisa aqui.
Isso a gente vai comentar muito durante esse capítulo, que vai ser essa pequena batalha, essa pequena luta, essa pequena surra, eu tô aqui me corrigindo toda hora, que o Sasuke vai ter, né, vai levar. Mas o fato do Sasuke ter copiado os movimentos do Rock Lee não significa que ele tá, tipo, 100%, sabe? Porque, assim, o Sharingan, ele também serve para prever movimentos, para ler toda a leitura para fazer toda uma leitura da batalha. Só que isso não quer dizer que, vamos supor, que eu tenho um Sharingan e eu tô lutando. E aí eu consigo perceber que o meu oponente vai me dar, sei lá, um soco. Não adianta eu somente perceber e não ter a capacidade de me esquivar. É a mesma coisa do Rock Lee. O Sasuke, ele copia lá meio que a força do Rock Lee, a velocidade. Só que pra ele é muito intenso. Tipo, ele recebe, não é que é um dano, mas não é a mesma coisa que o Rock Lee fazendo. Entende? Sim. Então, ele não copia perfeitamente. Ele chega perto, ele pode aprimorar e ele pode modificar pra meio que... Esse é meu estilo de luta. Sim. E eu não estou defendendo o Sasuke. Isso é da própria obra. Tá, mas uma coisa que... Eu vou entrar nessa discussão muito rapidamente, porque não é nem o foco do episódio. É porque eu comentei sobre isso, porque eu e o Jonathan sempre temos esse embate em relação a eu falar que é muito roubado o Sasuke conseguir fazer isso. Só que, tipo assim, eu não falo é roubado no sentido de, tipo, mas assim é a obra. Eu acho que não é o caso, só que quando chegar lá mais na frente, a gente vai entrar em detalhes a respeito disso. Mas, assim, se for para considerar que é roubado Eu amo que a gente fugiu totalmente da linha. Da temática. Mas assim, se for considerar roubado, então a gente pode considerar roubado o que o Kakashi vai fazer nesses próprios capítulos que a gente vai discutir agora. Porque é o poder do Sharingan. Não tem o que fazer. Não, mas não é esse o caso. A gente vai entrar na discussão do Rock Lee e Sasuke futuramente. Aguardem essa briga lá pro futuro. Ainda tá um pouquinho longe. Mas enfim, né? Existem muitas outras habilidades, só que elas não são abordadas aqui nesse início. A gente só vai saber mais lá pra frente. E é interessante que o Sasuke fala que nem todos os membros conseguem despertar o Sharingan. O que o torna ainda mais especial, né? Sim, inclusive tem gente que usa esse trecho pra dizer que as mulheres do clã, elas não conseguem usar o Sharingan, não conseguem despertar. Só que, apesar de não ter mostrado nenhuma mulher no mangá usando o Sharingan, no anime foi apresentado uma personagem ali quando o Itachi usa o Izanami no Kabuto e vai mostrar o passado do clã Uchiha, entre os Uchihas usando o Izanami e o Izanagi. Lá mostra uma personagem que ela é mulher, é o Uchiha, e ela tá usando o Sharingan. É dito que somente alguns membros despertam o Sharingan. Mas não é dito que as mulheres não podem despertar o Sharingan. Sim, mas sim. tem gente que fala isso. E eu fico tipo assim, cadê esse capítulo? Não especificou isso, essa questão de gênero, não, gente. Enfim, depois dessa explicação, né, o Zabuza disse que já conhecia o Kakashi, porque já tinha, além da fama dele, né, ele já tinha visto o Kakashi ter sido um ninja que copiou mais de 1000 jutsus em um livro, que foi o Bingo Book. E esse Bingo Book, basicamente, é um livro que contém informações sobre diversos ninjas que são, que valem que tem um certo valor, né? No caso, o Kakashi estava nesse livro, então se ele fosse para algum país e ele fosse pego, ele poderia ser, entre aspas, vendido. Sim, porque o próprio Kakuzu faz isso. Sim. Ele vende o corpo, ele quer vender o corpo do Asuma. Isso. E, tipo, não é só questão de vender, de obter lucros, mas também, vamos supor, quando um ninja foge de sua aldeia, ele automaticamente é colocado no Bingo Book, ou seja, ele tá avisado, as pessoas existe um alvo nas costas dele para ele poder ser capturado. Sim. É um livro, uma sentença de morte esse livro, Sim. é basicamente isso. Inclusive, no início do capítulo 17 ou 16, se eu não me engano, o Haku fala sobre isso, né? Que o Zabuza fugiu e por isso ele tava atrás dele. Essa foi meio que a explicação dele. E aí, depois que o Zabuza fala sobre isso, sobre o Kakashi ter copiado os 1000 jutsus, a Sakura lembra que o terceiro Hokage também era conhecido por isso. E o próprio Orochimaru, lá depois, quando o Hiruzen tá lutando contra ele, ele fala, tipo assim, debochando, né? Que é o Orochimaru falando.
ele diz, o ninja que foi considerado o professor, ou que dominou todos os jutsus da aldeia e tudo mais. E o Iruka também fala isso depois, quando ele tá apresentando os Hokages pros alunos dele da academia, isso é mostrado depois. Ele também cita sobre essa questão do Hiruzen ter esse título de professor, do cara que dominou todos os jutsus da aldeia da Folha. Isso eu acho absurdo. Não só porque não foi mostrado isso, mas ele dominou até mesmo jutsus secretos. Tipo, no databook de Naruto é dito... Gente, o databook é o livro oficial da série, né? Que contém as informações mais... Como é que eu posso falar? Tipo... Certas? Não é que é certas, mas inteiras, mais completas. Sim. Lá tem informação sobre tudo, e isso é oficial, não é coisa feita por fã, não. E lá tem dizendo que o Hiruzen, ele era capaz até mesmo de usar o jutsu de expansão do clã Kimichi, e aí o jutsu de possessão das sombras do clã Nara, e esses são alguns dos exemplos. Só que eu acho que ele não conseguiu dominar jutsus... Tipo, de Kekkei Genkai. Por exemplo, o Sharingan, o Byakugan. Eu acho que isso aí não dá mesmo. Ou você nasce... Foge muito da linha. Ou você não nasce. E a gente vê que ele realmente era um prodígio. Sim. Porque no próprio databook também é falado que quando ele era criança, ele já era superior, não em força, mas tipo assim, ele era um gênio do que o segundo Hokage. Porque o Hiruzen, ele dominou 5 elementos. Sim. E no Shippuden, quando o Naruto tá treinando pra fazer o Rasen Shuriken, e o Yamato até explica pra ele que o comum é as pessoas terem até 2 elementos. Tipo assim, aí vem o Hiruzen e tem 5, sabe? Sim. Mas é aquela coisa, a gente não sabe se isso é só pra potencializar a questão de, porque ele é um Hokage e tudo mais. Porque é dito que ele aprendeu todos os jutsus da aldeia, a gente não vê ele usando, assim como o Kakashi também, que é dito que sabe 1000 jutsus e a gente vê, sei lá, o Chidori. É uma questão de os dois, eles ficam ali só naquela teoria, a gente não vê a prática, é isso sabe? Mesmo. Tudo bem que a batalha do Hiruzen versus Orochimaru é incrível, ele usa os jutsus lá e tal, só que tipo assim, pra uma pessoa com um conhecimento tão grande quanto esse... a gente espera mais. Sim. E é o mesmo caso do Kakashi. Ao mesmo tempo, eu acho que dá até pra perdoar a questão do Hiruzen, porque... Ele já era velho? Não é nem só por isso, mas porque o tempo que ele teve pra apresentar as batalhas foi menor do que o Kakashi teve, sabe? O Kakashi teve muito mais tempo pra mostrar outros jutsus, outras técnicas, só que ficou no mesmo ali. Sim. Então dá pra entender. Perdoável. Enquanto a Sakura tá lá de boca aberta, impressionada com o Kakashi, duvidando do terceiro Hokage, então ela fica tipo assim, esse velho é realmente tão importante assim. O Sasuke tá confuso, porque o Sharingan, ele pertence somente aos Uchihas, e ele não entende porque o Kakashi tem o Sharingan. Tanto que tem até uma fala dele que fica tipo assim, será que ele é, tipo, se for pra complementar aqui, será que ele pensou, tipo, será que ele é Uchiha? Sim, mas eu acho que ele sabia que não. E ele ia pensar o quê? Eu não sei, mas ele tem esse balãozinho de fala mesmo, né? Tipo... Ou será que ele pensa, tipo assim, será que ele é aquele cara que eu ouvi falar que não é do clã, mas tem um Sharingan? Sei lá, enfim. Fica aí a dúvida pro resto da vida. E o Zabuza aqui já tá sem paciência pra tanta falação, ele interrompe a conversa e usa o jutsu dele de se ocultar na névoa, que é a especialidade dele, né? Porque ele é conhecido por tirar a visibilidade dos oponentes e matar eles silenciosamente, né? Ele é conhecido como assassino silencioso. E o Kakashi até fala que as vítimas morrem sem perceber o que aconteceu. Sim. E a Sakura fica chocada em ver que o Zabuza tá em cima da água. Tipo, tá, ela é uma ninja e não sabe que os ninjas podem fazer isso. Mas... eu acho isso muito estranho. Eu acho que é uma coisa que a gente já comentou 1000 aqui. vezes. E, tipo assim, sobre essa questão de ficar em cima da água e caminhar nas árvores, é muito estranho eles não saberem. Que as equipes são de 3 integrantes, né? Tipo, são informações que são conhecidas. Sabe? A não ser que as crianças de Konoha vivam isoladas disso. Tipo, os adultos mantenham isso longe das crianças. Mas eu não acho que seja o caso. Mas é muito estranho. Tipo assim, nossa, eu quero muito ter o sonho de ser um ninja, mas eu não sei o que é ser um ninja. Tipo, sabe? Não faz sentido. Mas é muito aquela coisa pra só, tipo... Não é que os personagens estão conhecendo. É o mangá sendo contado dessa forma... Pra gente conhecer. Sim. Porque se eles são ninjas, eles devem saber disso. Mas como a gente não sabe, tem que ser apresentado dessa forma. Sim. Mas enfim.
as coisas ficam tensas porque o Zabuza começa a citar as partes do corpo, né? Que nem tem no áudio que a gente colocou. E é muito louco porque a gente vê o Sasuke com muito medo. Sim. Sendo que nos capítulos passados ele tá tipo assim, olha, eu sou o bonzão. Eu só lembro do Sasuke em um único momento da série, né? Em um único outro momento da série dessa forma. Que é quando ele fica cara a cara com o Orochimaru. Sim, mas eu acho que com o Orochimaru ainda é pior. Com o Orochimaru certamente é pior, porque o Kakashi não tá ali também. Sim, e também aqui ele já ganhou a experiência depois que ele encontrou o Orochimaru. Não, quando ele encontrou o Orochimaru, ele já tinha a experiência de saber, de sentir esse medo. Só que lá ele sentiu um medo pior. Sim. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso também. E eu já tô tão animado pra chegar aí. Enfim, né? O Kakashi diz pro Sasuke relaxar, porque ele vai proteger todo mundo que tá ali. E o Kakashi é tão esperto que até no momento em que ele tá falando isso, que vai proteger, ele já tá se preparando para o próximo movimento. Sabe? Eu acho incrível. E aí o Zabuza aparece no meio deles, né? Do Sasuke, da Sakura, do Naruto e do... Tazuna, é isso, obrigado. E aí no momento em que o Zabuza vai atacar eles, o Kakashi aparece e impede esse ataque do Zabuza. E os dois lutam lutam usando clones de água. E o Zabuza percebe que o Kakashi copiou seu jutsu mesmo na névoa sendo tão densa. Ou seja, que a gente já tem um pequeno gostinho de como é que vai ser essa luta. Porque a luta é muito assim. E essa questão do Kakashi sempre deixar um clone fazer o trabalho por ele, a gente vê também quando ele vai enfrentar o Pain. Porque ele sabe que o Pain tem aquele poder, né, de gravitacional e tudo mais. E ele coloca um clone pra lutar e ele fica escondidinho. E depois, quando ele luta contra o Itachi, lá no começo do Shippuden, ele de novo manda um clone pra lutar e ele fica escondido esperando o momento de agir. O Kakashi é essa pessoa em Naruto. Eu acho que é isso que eu amo tanto aqui no clássico. No Shippuden, eu não vou entrar nessa discussão, mas enfim, eu acho que isso é o que eu amo tanto no clássico, que as batalhas, elas são muito bem planejadas, elas são muito bem pensadas, tipo, cada movimento que é feito, ele é feito, tipo assim, já tendo em vista o que vai acontecer na frente, o que pode acontecer, é meio que um jogo de xadrez. Sim. Sabe? Enfim, é sensacional. E aí, nisso que o Kakashi tenta enganar os Zabuza, e o Zabuza tenta enganar o Kakashi, e fica nessa troca de clone louca, o Zabuza consegue atingir o Kakashi com um chute e joga ele bem pra longe. E no que o Kakashi tenta fugir, ele vai pela água, só que ele acaba ficando preso na prisão de água do Zabuza. E aí, enquanto o Kakashi tá preso nessa prisão de água, o Naruto e o Sasuke meio que já levantam suas cabeças pra ficar naquela de a gente vai batalhar. Só que aí o Zabuza, ele usa as seguintes palavras pra dizer que eles não são ninjas de verdade e o que é um ninja de verdade pra ele. E ele usa as seguintes palavras, eu vou ler aqui pra vocês. Ficam usando essas bandanas da Folha bancando os ninjas. Mas saibam que um ninja de verdade é aquele que já superou diversas crises, que já cruzou a linha da morte. Quando forem bons o suficientes para figurarem em meu livro de anotações, poderão ser chamados de ninjas pela primeira vez. Moleques como vocês não podem ser chamados de ninjas. E aí depois disso, o Zabuza usa um clone para atacar o Naruto e a bandana dele cai no chão e o Zabuza pisa em cima. E o Kakashi tá vendo aquela situação e ele percebe que eles não vão ter muitas chances contra o Zabuza, né? Porque, tipo, nem eu tive, então eles não vão ter. E o Kakashi pede pra eles fugirem, porque o Zabuza não ia conseguir seguir eles. Primeiro, pra manter a prisão de água, o Zabuza não podia tirar a mão dele de dentro da prisão. Segundo, os clones, eles não podem seguir as pessoas, não podem se afastar do corpo original. Ou seja, se você um dia já pensou, nossa, eu queria muito ter o poder do clone das sombras, porque eu poderia mandar o meu clone pra escola. Não, você não poderia. Os clones só ficam perto do corpo original, então não tem como você estar lá de boa dormindo enquanto o seu clone tá estudando. Então esquece isso. Infelizmente, galera. E aqui a gente percebe que tem uma diferença entre o Jutsu Prisão de Água do Zabuza e do Kisame. Porque o Kisame usa esse mesmo Jutsu lá no Shippuden. Só que o do Kisame, ele é mais restritivo. Porque nesse daqui, o Kakashi ainda consegue falar, mesmo dentro da prisão. No do Kisame, as pessoas não conseguem. Elas, inclusive, ficam afogadas. A Tenten fica se afogando. Então tem essa diferençazinha aqui. E o Naruto, ele até pensa em fugir quando ele vê os Zabuza. Ele até, tipo, olha pra trás assim. A primeira reação dele é, eu vou fugir. Só que no mesmo momento, ele olha pra mão dele, aquela mão ferida,
E ele lembra da promessa que ele fez de que nunca mais ele ia fugir. E aí ele começa a relembrar do Iruka, do que ele passou, do Sasuke chamando ele de fracote. Sim, e uma coisa que é bacana aqui nessa parte é que quando eu assisti o anime, eu não achei que esse flashback fosse uma coisa do mangá. Eu realmente achava que tinha sido uma coisa só do anime, que o anime tinha acrescentado ali. Só que enquanto lendo o mangá, a gente percebe que não foi uma coisa que o anime colocou, porque o mangá mostra essas cenas também. Achei bacana. Uhum. E tem uma cena bem sutil, que eu acho muito importante, é que depois que o Naruto pensa em tudo isso, ele levanta, corre na direção dos Abusa, e a Sakura fica gritando pra ele voltar, porque eles são genins ainda, que não iam conseguir e tal. Só que o Naruto sabe que vai levar uma porrada, né? Só que depois que ele é jogado pra longe pelos Abusa, pelo clone dos Abusa, mostra o Naruto segurando a bandana dele, e ele coloca a bandana na testa. E eu acho isso muito massa, porque era basicamente o Naruto não deixando os Abusa pisar nos sonhos dele. Porque os Abusa estavam pisando na bandana dele. E tipo assim, meu Deus, eu não tinha prestado atenção nisso. E quando eu fui reler, eu fiquei, nossa, aconteceu isso. É sobre isso, né? A gente, enquanto tá relendo e reassistindo pela 1000ª vez, a gente pega muita coisa que a gente não tinha pego. Sim. Porque a gente, quando pra fazer os roteiros, a gente vai analisar, tipo, detalhadamente cenas, capítulos e informações que tinham passado despercebidas, a gente fica tipo, meu Deus, era isso. E isso tá acontecendo muito depois que a gente começou esse podcast, porque eu já assisti Naruto sem brincadeira, eu acho que mais de 10 vezes, do começo ao fim. Eu sei muito sobre Naruto, tipo, da história. E eu não tinha percebido essas coisas. Sim. E essa não foi a única, sabe? Sim, tem muitas outras. Tá Nossa, e pro futuro, né, mais pra frente, vai ter muita coisa que passou despercebido. E eu acho que eu vou ficar mais chocado ainda quando a gente chegar já na parte que é referente ao Shippuden, porque eu só assisti o Shippuden uma vez. Eu só assisti uma vez. O clássico eu assisti várias vezes, mas o Shippuden só assisti uma vez. Então eu vou ficar tipo meio que, gente, como é que eu não peguei essa informação antes, sabe? Enfim, tá sendo muito bom. Aí o Naruto fala pro Sasuke que tem um plano. Ele só diz isso. E aqui a gente tem o Kakashi mandando eles fugirem, né? O Kakashi já tinha gritado pra eles fugirem, porque a missão deles, no final das contas, não era salvar o Kakashi. Que não, sabe, essa possibilidade nem foi cogitada quando eles aceitaram a missão, de que eles entrariam em combate. A missão deles era levar em segurança o Tazuna. Só que o Tazuna fala que eles não precisam defendê-lo, já que ele é o motivo deles estarem naquela situação, né? Afinal, ele que mentiu. Mas eu acho tão sacana assim, o Tazuna, porque ele fala algo meio assim: vocês não precisam lutar, vocês só lutam se vocês quiserem. Tipo, ele pode ter falado, gente, vai embora. Mas não, ele deixou ali, tipo, vai que eles caem. Mas é uma coisa que o Kakashi, o Sasuke até pensa. Se a gente fugir aqui agora, ele vai acompanhar a gente. Vai mesmo, ia mesmo. E aí ele mataria, porque eles estariam sozinhos. Então a única chance, literalmente, entre as opções que ele tinha, era tentar fazer com que o Kakashi fosse solto. Porque o Kakashi era a esperança deles ali. Sim, era muito aquela situação do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente. E aqui novamente a gente tem os Abusa dizendo que eles estão brincando de ninja, né? E revela que na idade deles, eles já tinham matado várias e várias pessoas. O Kakashi e os Abusa até falam, né, sobre o exame de graduação da névoa sangrenta. E é engraçado que... Engraçado não, é curioso que os Abusa ficam surpresos pelo Kakashi saber dessa informação. Porque, tipo assim, geralmente coisas que acontecem em uma vila, elas não são, tipo... Não sai num jornal, sabe? Ainda mais porque, assim, Konoha, ele é o único país que tenta manter relação de boa, diplomática com outros países. Países como a aldeia da... Países como o País da Água, eles são mais restritos, eles ficam mais na deles. Tudo que acontece lá, fica lá. Então, ter alguém de fora, sabendo de coisas de dentro da aldeia, ainda mais desse nível de saber uma informação importante sobre a névoa sangrenta... É demais, sim, tipo, como sim. que tu soube sobre isso? Tanto que a Vila Oculta da Chuva, que é a Megakure, também é conhecido por ser um lugar muito fechado, que quase ninguém consegue informações. Então, no mundo de Naruto tem esses lugares, assim, não é como o Konoha que a gente sabe a fofoca do vizinho. Exatamente. E aqui nessa fofoca do Kakashi, que a gente fica sabendo que os Abusa... já matou mais de 100 estudantes quando ele ainda não era nenhum ninja. Ou seja,
ele é extremamente forte desde que era criança, sabe? E foi justamente por ele ter matado mais de 100 ninjas que ele ganhou o apelido de Demônio da Névoa Oculta. Eu acho muito massa isso. Uhum, Não ele ter matado mais de 100 pessoas. Especialmente ainda sendo criança, né? Depois que ele revive essas memórias da infância dele, ele fica meio que animado, né? Ele acha bem divertido, ele fica com a cara de psicopata. Meu Deus, é bizarra aquela cara dele, eu adorei. Daí ele ataca o Naruto e o Sasuke, né? O Naruto usa uns clones e no meio da confusão ele tira de uma mochila uma shuriken gigante. Sim. Que ele joga pro Sasuke. E na hora que o Sasuke toca no shuriken, ele entende o plano do Naruto. Isso é incrível. Daí o Sasuke joga a shuriken no Zabuza. Só que pro Zabuza aquilo era tipo... é só uma folha que tá vindo na minha direção. É, tipo isso. E ele consegue agarrar a shuriken com a outra mão dele que tá livre. Só que na sombra dessa shuriken tinha uma segunda shuriken. E o Zabuza consegue de novo se esquivar e dar um pulinho assim. Só que essa segunda shuriken era, na verdade, o Naruto transformado. O Naruto se destransforma, pega uma kunai, joga na direção do Zabuza. E o Zabuza, como não tem o que fazer... A única solução pra ele evitar aquele ataque era retirar a mão da prisão de água. E assim o Kakashi é libertado. Sim. E nisso, o Zabuza já pega essa shuriken que o Sasuke lançou. Ele fica puto, né? Fica puto com o Naruto. E aí ele vai lançar a shuriken pra atingir o Naruto. Ele mataria o Naruto ali, fácil. Só que aí o Kakashi intervém e o Zabuza vai conversar com o Kakashi, né? Ele diz que se distraiu. E o Kakashi meio que fala assim, epa, corta essa, você não se distraiu coisa nenhuma. Porque realmente ele foi forçado a desfazer o jutsu. Ele não tinha o que fazer ali naquele momento. Enfim, eles começam uma batalha, Kakashi e Zabuza. Ainda, uma coisa que eu tenho que falar, que não é sobre o mangá, porque no mangá não... Essa é uma das coisas que eu amei sendo adaptado. Aquela cena que eles estão usando o jutsu, os selos de mão. Que fica... É muito massa aquela cena. Sim, que eles vão falando o nome dos... Sim, é muito bom. Muito massa, porque é muito selo. Sim. E eu acho que não tem nenhum outro jutsu que foi apresentado que tem tanto selo quanto aquilo dali. Sim. É verdade, acho que não mesmo. Eles ficam nessa briga meio que psicológica, né, depois disso. Sim. E aí o Kakashi vai copiando todos os jutsus e todos os movimentos do Zabuza. E essa parte eu sou muito apaixonado de verdade, porque só vai mostrando, tipo, o quão foda é o Kakashi. E a gente não vai explicar aqui como que o Kakashi conseguiu manipular as ações do Zabuza, porque isso a gente vai deixar pro próximo episódio. Não, pro próximo episódio, que é da luta final, que o Zabuza vai trazer isso à tona, então a gente vai deixar pra lá, pra gente explicar lá. Enfim, o Zabuza acaba caindo nesse jogo mental do Kakashi e começa a entrar meio que em desespero. Porque ele fica naquela, tipo, meu Deus, ele tá lendo os meus pensamentos, os meus movimentos, e acaba chegando naquela questão de que enquanto ele tá fazendo um jutsu, ele se vê no Kakashi, né? Ele vê uma sombra dele mesmo ali atrás do Kakashi. E ele fica tipo, meu Deus, aquele sou eu. E óbvio que o Kakashi já se aproveita disso e atinge ele com um vórtex de água. E eu amo que nessa cena, depois que o Zabuza é atingido, que ele tá lá na árvore todo ferido com as kunais, que eu não lembro se tem isso no anime. Tem ele ferido? Tem ele ferido, não lembro se tem kunai nele. E ele pega e fala, você pode prever o futuro? E o Kakashi fala que sim. Inclusive, ele vai morrer. Eu acho que, se eu não me engano, no anime foi dublado como essa é a sua última luta. Uma coisa tipo assim. E quando a gente, enfim, acha que o Zabuza vai morrer pelas mãos do Kakashi, a gente vê duas agulhas, assim, que se chamam Senbon. E aí, ele é atingido no pescoço por um jovem mascarado chamado Haku. E aqui, essa cena no anime, ela é um pouco censurada, porque... Ela é muito censurada. Ela é muito censurada. Porque no anime é como se fossem duas agulhas, assim... Duas agulhas de crochê, né? Duas agulhas de crochê enfiadas no pescoço. E no mangá, não, já. Tipo, elas realmente atravessam e muito. E elas são enormes. São enormes. Enfim, e assim se encerra o 15º capítulo de Naruto. Bem, esse episódio a gente não vai trazer a parte de adaptação
porque esse arco todo, assim, tá sendo extremamente fiel ao mangá. O que muda é um quadro ou outro e uma pequena... censura ou outra. Uma censura ou outra. Mas, enfim, entrando aqui nas discussões desse episódio, a gente tem o primeiro questionamento, Nossa, né? vocês não têm noção do quanto eu tô empolgado pra falar sobre essas discussões. A primeira discussão é como que o Sasuke não sabia que existia um ninja que não era do seu clã que possuía o Sharingan? É isso que eu não entendo, mas é muito aquela coisa que eu falei, né, que é meio que pra deixar o mistério no ar. Uhum. Porque eu acho que se fosse seguir a lógica, o Sasuke saberia que existia um cara que era fora do clã Uchiha. Porque, gente, poucas pessoas despertam o Sharingan. Uhum. Aí aparece uma pessoa que nem é do clã e tem o Sharingan e ninguém sabe disso. Ninguém falou, Exatamente. tipo, o Sasuke sabia disso. Especialmente um cara que era extremamente famoso, tipo sabe? Assim, gente, os Zabus eu sabia que o Kakashi tinha um Sharingan. O Sasuke morava na mesma aldeia. Era o sensei dele, já tinha um tempinho e ele não sabia. Mas tudo bem, né? Muito aquela coisa de... Nossa, não sabia que ninjas não podiam... Não conseguiam andar sobre as águas, né? Muito... Enfim, é só aquele fator de surpresa para o espectador mais do que é para o personagem. E uma coisa que a gente tem que explicar é que as Kekkei Genkais, elas são passadas por linhagem sanguínea, né? Uhum. E o Kakashi, ele não é do clã Uchiha, né? A gente sabe como é que ele conseguiu esse Sharingan dele, que foi através do Obito, aquela coisa da pedra e tudo mais, que a gente vai ver muitas vezes. Mas o Kakashi, ele não é a única pessoa fora de um clã que tem um doujutsu, um poder ocular. Uhum. Tem também o Ao, que é aquele braço direito da Mizukage, Sim. que ele tem um Byakugan. E ele fala que conseguiu durante uma guerra que teve. E é tão foda, porque assim, o Byakugan, ele é um dos 3 grandes doujutsus, né, lá do Rinnegan e do Sharingan. E é um tesouro. Pra Vila da Névoa, o Byakugan do Ao é considerado um tesouro. Tanto que os brincos dele fazem uma proteção, tipo uma barreira, caso alguém tente destruir, que a Mizukage colocou nele. Porque, tipo, não é todo dia que você encontra um Byakugan jogado por aí, então vamos proteger. Exatamente. Mas uma coisa que eu tô em dúvida é que eles são de qual país que tu disse? País da Água. Eles são do País da Água, só que nessa época, o País da Água e Konoha, eles viviam de forma pacífica? Não. E ele conseguiu durante uma guerra. Tipo assim, já tinham acontecido várias outras guerras. 3 guerras. Então, nessas 3 guerras, muita coisa aconteceu. Não, sim. Porque o meu pensamento aqui foi de... Porque, assim, futuramente eles não se tornam mais países rivais, né? Quando chega ali na Guerra Ninja, eles precisam se unir. Sim. E aí, Konoha teria que simplesmente aceitar o fato de que um ninja, que não era da aldeia deles... Tava com o Byakugan, né? Tinha um poder militar da porra em outro país. Exatamente. Mas o Danzo, ele cogita pegar o Byakugan de volta. Tanto que quando o Sasuke invade a reunião, ele pega e manda o cara lá do Fu Yamanaka, eu acho que é um cara lá da Ambu. Ele pega e fala, eu vou recuperar o Byakugan que foi roubado. É tipo isso. E eu amo a hipocrisia, né? Porque ele roubou um Sharingan, né? Ele roubou vários Sharingan. Roubou o Sharingan do Shisui. Mas outra coisa que acontece sobre essa questão de querer roubar os olhos e tudo mais é que tu lembra o motivo do pai do Neji ter sido morto? Que foi um cara do país do Trovão, né? Da aldeia da Nuvem, que ele tentou sequestrar Hinata quando ela tava dormindo. Sim. E, tipo, obviamente, pra pegar o Byakugan também. Mas só que não deu certo. Então tem essa coisa aí do povo querer roubar o olho do outro, né? Sim, a gente vai ver muito isso. Sendo que tem um monte de cosplay aqui no Brasil que tem esses... Enfim... A gente entra novamente naquela discussão, né, do Kakashi saber 1000 jutsus e só usar uns 5. É tipo o Naruto, né? O Naruto sabe um monte de coisa, só Rasengan, Clone das Sombras. Exatamente. Isso é uma coisa, tipo, meio mal aproveitada, porque em uma batalha, eu acho que, especialmente o Kakashi, enquanto ele estiver batalhando, era uma oportunidade muito boa de mostrar por que ele tem esse nome. Não é que, nossa, vocês querem que mostre 1000 jutsus? Não. 900 tá bom. Nem pouco, nem muito, 900. 900. E uma coisa que eu amo nisso tudo, nesse capítulo,
é que o Naruto, ele continua se provando e continua esfregando na cara dos outros que ele não é um fracasso. Porque o Sasuke, nosso Sasuke, era o que tirou as melhores notas. A Sakura era conhecida como pela inteligência e tudo mais. Mas nenhum dos dois pensaram num plano pra derrotar os Zabuza, pra libertar o Kakashi. Se não fosse o Naruto, acabou. Sim. E é muito legal porque, tipo assim, o Sasuke e o Naruto não se comunicaram, mas a sintonia deles foi, tipo, muito certeira, grande. Sabe? Na hora que o Sasuke pegou a Shuriken, ele sacou, tipo, essa é a ideia. Tanto que uma parte que tipo assim, ele não simplesmente pegou a Shuriken e jogou a Shuriken. Ele pegou a Shuriken, girou, puxou outra Shuriken da bolsa dele e jogou as duas. Cara, isso foi genial. Genial. E o Sasuke vai usar isso de novo, tu lembra? Não. Na luta dele contra o Itachi. Ele joga uma Shuriken no Itachi. Aí quando o Itachi vê, tem outra por baixo. Só que o Itachi consegue desviar, né? Que é o Itachi. Estamos falando de Itachi. Mas enfim. E agora vamos pra minha parte favorita. Eu tava até falando pro Bruno antes, a gente tava conversando, se a gente fazia ou não um episódio só falando sobre a névoa sangrenta. Mas a gente decidiu que não, porque ia demorar mais ainda, né? Tipo, pra acabar esse arco do País das Ondas. Só que a gente vai falar, sim, sobre elas, sobre esse assunto durante os capítulos. Sempre que aparecer, a gente vai tocar no assunto, né? Porque não tem como deixar isso de fora. Sim. Porque até porque o podcast, essa primeira temporada é sobre Naruto. Depois de acabar, não tem como... vamos fazer o episódio tal, porque a gente esqueceu. Esqueceu, já era. Sim, vamos supor que a gente tá lá na frente... Aqui é só uma ideia. Falando sobre Demon Slayer, não tem como voltar em Naruto pra tirar a dúvida, não tem como. Então o momento é esse. Vamos falar agora sobre a política, né, da névoa sangrenta, que ela pode ter sido um fator crucial pro Zabuza ser essa pessoa, esse ser conhecido como o demônio da névoa oculta. E eu não sei se você parou pra pensar nisso, mas eu realmente acredito que foi por conta do governo do país da água, né, da Vila da Névoa, que o Zabuza meio que se perdeu no caminho dele. Porque assim, durante o período da névoa sangrenta, já foi dito, né, que não tinha um dia que o sangue não era derramado, as pessoas sofriam muito, tinha muita guerra civil. Sim. Os ninjas que tinham Kekkei Genkai, eles eram perseguidos, porque todo mundo temia que uma outra guerra pudesse eclodir. Não só uma guerra entre as nações, mas uma guerra interna. Porque a gente vê isso acontecer. Tanto que o próprio Haku, a gente vai ver no próximo episódio, eu acho que é no próximo episódio, não lembro. Ou é no próximo... ou no próximo é no outro, né? Que vai falar, ele vai explicar sobre essa questão do clã dele ter sido perseguido, do pai dele ter tentado matar ele. Então, era uma loucura. As pessoas que tinham Kekkei eram perseguidas, eram exterminadas, era um inferno, e é por isso que o nome Névoa Sangrenta, né? Sim. Os pobres, eles eram muito explorados, era cobrado taxas deles, eles eram mortos, e ninguém queria mais ser governado pelo Yagura, que era o Mizukage da época. E uma coisa que a gente tem que falar aqui é sobre o exame de graduação. Porque o Zabuza, ele fala, né? Não sei se é o Kakashi que fala, que o exame teve que ser meio que reformulado depois que um estudante, né, foi lá e matou todo mundo. Eu acho que não fica muito claro essa parte, mas o exame, ele só teve que ser repaginado, né? Porque o Zabuza, ele não era um estudante, ele não era um ninja ainda. Sim. Ele matou, não foi só uma turma, ele matou todas as turmas. Porque, tipo assim, cara, ele matou todas as turmas, o que a gente faz agora? Sabe? Sim, o Zabuza foi lá e, tipo, mudou tudo. E, enfim, é muito denso falar sobre os Zabuza, porque eu tô tentando pegar coisas pra não... Tipo assim, ter cuidado em pegar coisas que vão ser ditas nos próximos capítulos, sabe? Sim. E o Yagura acabou sendo uma inspiração pra o Danzo, que era tipo o ídolo, né, do Danzo. Tinha um pôster, né, no quarto. Só que assim. isso é do anime, né? Depois a gente tá falando aqui do anime. Sim. No mangá fica só subentendido, mas... Que isso aconteceu. Porque o Danzo, ele também tentou implementar um teste parecido com o que era feito pra graduação lá na Aldeia da Névoa.
Porque, não sei se vocês lembram, mas o Sai e o Shin, né? Eles foram forçados a se matarem pra conseguir a aprovação da Ambu. Tanto que eles têm aquela cena, tipo, como se fossem umas montanhas, eu não sei. Enfim, tem aquela formação ali geológica. E aí o Danzo fala que se eles não se matarem, né? Eles têm 3 dias. E o que sobrevivesse seria o aprovado. E caso ele voltasse nesse tempo, eles tentassem fugir, eles seriam torturados. Mortos, caso um deles não tivesse morto. Enfim, uma pressão da porra. Uma ótima maneira de educar, né? Amei a metodologia. Mas, continuando, isso que tu falou é bem interessante, porque a gente vê na peça ruim que é o Danzo. E é importante lembrar que no mandato do Yagura, né, enquanto Mizukage, tinha esse título, né, de Aldeia da Névoa Sangrenta. Só que esse título não surgiu quando ele se tornou Mizukage. Ele já existia antes. Só que quando ele assumiu essa posição, tudo se intensificou. E aí tinha gente que queria, né, ele morto. Que ele fosse morto. Tanto que esse é o motivo pro Zabuza ter tentado o golpe de estado dele. Ele tava ali fazendo aquilo todo. Isso vai ser contado depois, mas eu estou adiantando aqui algumas coisas. Que o motivo de ter se aliado com o Gatô era justamente pra conseguir dinheiro pra tentar um segundo golpe de estado pra tentar matar o Yagura, porque ele não conseguiu a primeira vez. E tá bom, a gente tá aqui conversando, falando tipo, a Névoa Sangrenta fez isso com o Zabuza, mas cadê os indícios? Bom, pra quem não sabe, existem algumas novels, né, sobre o universo de Naruto que narra ali o que acontece depois do fim da obra, tipo, como a Sakura se casou com Sasuke, como foi o governo do Kakashi, um pouco do governo dele. Enfim, vai mostrando algumas coisas, vai ampliando mais a história e tudo mais. Só que, apesar de ser uma história que segue uma linha cronológica, ela não foi escrita pelo Masashi Kishimoto. O Masashi Kishimoto somente supervisionou, fez as ilustrações, só que ela foi escrita por outros autores. Então tem gente que acha que isso não é cânone, mas assim, o Kishimoto estava ali supervisionando. Então, tipo, eu acho que ele teria falado, gente, não bota isso. A própria Shonen Jump colocou as novels em ordem cronológica no site oficial. Então, é meio aquela coisa, né? Aceita quem quer. Tem gente que não aceita as informações que estão nas novels, tem gente que aceita. Já teve novel que foi adaptada. Vai ter, inclusive, novel que vai receber mangá. Não sei se é esse ano, é no próximo. Enfim, a título de curiosidade, existem essas novels. E na novel do Kakashi, que é o Kakashi Hiden, a Névoa Sangrenta é abordada novamente por uma personagem. E ela diz que a Vila Oculta da Névoa ela era dividida em castas. E somente pessoas da casta mais baixa é que participavam do exame de graduação. Por que isso era feito? Era pra meio que um modo de quem tá em cima se divertir com a situação. E também para impedir mais conflitos dentro da própria aldeia. Tipo assim, vamos colocar aqui as pessoas que são o perigo pra aldeia pra se matar. Vamos colocar elas pra fazer as missões mais perigosas. Pra colocar na linha de frente. É um jeito meio... Eu não vou dizer que é esperto, porque é cruel, mas era o governo tentando tirar o perigo de perto. Sim, isso aí me lembra muito de The Hunger Games, né, de Jogos Vorazes, que acontece uma coisa bem semelhante. Eles são, cada distrito, né, cada localização ali do país, mandam uma pessoa, um tributo, que eles chamam feminino e masculino por ano, para primeiro controlar a população com medo, que é o caso que acontece aí também. É uma forma de entreter a população rica, lá no caso de Naruto seria os nobres ou as pessoas que estão ali no governo. E uma forma também deles garantir a segurança do seu lugar. É isso, eles, tipo, exatamente assim, isso. E casam muito bem exatamente com isso. Porque assim, se morresse alguém não ia fazer falta, sabe? Sim. Ia ser tipo, ai, que pena, acaso do destino. E o Zabuza, ele era essa pessoa, ele era essa pessoa da casta mais baixa. E não é somente, as pessoas eram só perseguidas pra serem colocadas nesse exame de graduação. Eram pessoas que viviam ali, tipo, numa subvida, sabe? Era sobrevivendo mesmo. Sim. E o pior pra mim de tudo foi quando foi dito na novel que o Zabuza, ele era uma criança gentil. Ele não era essa pessoa que a gente viu fazendo cara de, nossa, eu amei quando vocês falaram que eu matei mais de 100 pessoas. Sim. Ele não era essa pessoa. Tanto que ele não foi a única pessoa da vila a tentar fugir da aldeia. Os outros espadachins fugiram também. O Kisame fugiu.
O Kisame odiou tudo que estava acontecendo lá dentro quando o mestre dele estava vendendo informações para as outras nações, para os inimigos, né? O Juzobiwa, que foi o primeiro parceiro do Itachi na Akatsuki, isso no anime, eu não sei se tem na novel, ele pega e fala que ele não quer voltar para a Aldeia da Névoa porque é um lugar, tipo assim, terrível. Ninguém tem uma lembrança boa da Aldeia da Névoa. E isso era um membro da Akatsuki, galera. Gente, tipo assim, os Zabuza não tem uma lembrança boa porque a gente pensa assim, ele é um vilão, então aqui é a melhor casa para ele. Mas não, ele odeia esse lugar a ponto de querer ir embora. Só que ao mesmo tempo, parece que quem passa nesse exame de graduação são pessoas que podem se tornar ninjas e pessoas que podem ser aptas a se tornar um dos 7 ninjas, dos 7 espadachins da névoa. E assim, uma coisa que tu falou que é interessante sobre os personagens terem, tipo, no caso dos Zabuza, ser um personagem que é mencionado como sendo gentil, é muito louco, porque a gente, quando conhece a obra, é apresentado Konoha pra gente. E Konoha tá vivendo um momento extremamente pacífico ali, sabe? Não tá tendo guerra, não tá tendo treta, assim, nada demais. E essa não é uma realidade pra todos os países, sabe? Tanto que a gente vê que o Haku também, ali na hora da morte, ele é dito pelos Zabuza como sendo uma pessoa extremamente gentil. Gente, porque, nossa, tu falou isso, eu me arrepiei de verdade. Porque eu lembrei que depois, quando o Haku é encontrado pelos Zabuza, ele fala exatamente isso que tu tá falando. Senhor, você tem os mesmos olhos que eu. Sim. Ai, vamos chorar, galera. Enfim, para essas pessoas eram dadas missões mais perigosas e tudo mais. E aqui é uma teoria que eu acho que o Suigetsu, talvez ele participasse dessa casta mais baixa, talvez. Porque foi dito que ele só fazia missões perigosas, ele tinha esse desejo de ser um dos 7 espadachins. Inclusive, o irmão dele consegue se tornar um dos 7 espadachins. Então, não sei se ele era dessa casta mais baixa. Mas fica aí a teoria, né? A gente ainda vai falar mais sobre o passado dos Zabuza para tentar construir, pegar essas peças desse quebra-cabeça que estão espalhadas e tudo mais. Porque eu realmente acredito que o Zabuza só é essa pessoa por conta de como o lugar onde ele vivia era um caos. Eu realmente acredito nisso. Mas aqui foi só a ponta do iceberg. A gente ainda vai falar muito sobre isso nos próximos capítulos. Sim. E a gente já tá falando aqui muito, só que tem uma teoria que eu acho bem legal. Não é uma teoria tão absurda que nem aquela do País das Ondas, ser o País do Redemoinho, que a gente falou no episódio passado. Que é a teoria de que a Vila da Névoa, ela só se tornou mais, eu ia dizer mais sangrenta ainda, mas acho que caso eu falar isso, se tornou mais intenso o que acontecia lá por conta do Obito. E como que é essa teoria? A teoria diz que o Yagura foi controlado pelo Obito a criar um governo terrível como uma forma de vingança. Que vingança é essa? Pra quem não lembra, a Rin, que era a menina que o Obito era apaixonado, ela foi capturada, né, pela Aldeia da Névoa e ela foi transformada numa Jinchuriki. E por consequência ela acabou sendo morta pelo Kakashi, né, que ela se jogou na frente do Chidori. E depois que... A teoria fala, né, que depois que isso aconteceu, que o Obito controlou o Yagura, ele fez o Yagura ser tido como a pior pessoa da história, sabe? Tipo assim, vou botar tu pra fazer isso. Tipo assim, tudo bem, a Névoa Sangrenta já era conhecida por ser ruim, mas eu vou intensificar isso a ponto de todo mundo te odiar. Porque as pessoas realmente tinham um ódio muito grande pelo Yagura, elas queriam muito que ele morresse. Só que fica aquela coisa, será se realmente isso tem um fundo de verdade? O que tu acha? Não sei, eu acredito que pode ser sim verdade, só que é aquela coisa, não tem registro, tipo... Não, tem algumas menções. Por exemplo, na reunião dos Kages, a Mizukage fala que tava todo mundo meio que desconfiado, porque, gente, tava muito sério. Não era normal até pros padrões da Vila da Névoa. Porque ela fala que todo mundo tinha gente suspeitando que ele tava sendo controlado. Então, a gente já pode supor que o quê? Ele tá errado. Ele não ia fazer isso, mas ele tá fazendo. E quando o Ao usou o Byakugan dele pra saber que o Yagura tava sendo controlado, acabou. Não é que tudo virou de um dia pra noite, nossa, mil maravilhas. Mas, sabe, parou. Tanto que a Mizukage, ela começou a se abrir mais para as outras nações. Ela começou... Tanto é que ela foi, né, pra reunião dos Kages, ela tentou dialogar, ela tava lá mostrando o ponto dela.
E ver ela sendo gentil daquele jeito é muito estranho com o lugar onde ela veio. Porque você Sim. espera, tipo assim, a Mizukage terrível. Uhum. E ela fala que não, lá que o Yagura foi controlado e foi isso. Então, eu acho que essa teoria, ela talvez funcione. Talvez não sei se o Obito iria tão longe a ponto de, nossa, eu vou me vingar aqui. Mas eu acho que ele, sei lá, já tava perdido, pra ele era uma diversão a mais. É, nada demais. E tem uma cena, inclusive, em Naruto Shippuden, que é durante a Guerra Ninja, que a gente tem meio que um encontro ali do Naruto e do Yagura. Não sei se vocês lembram. É muito rápido. É, tipo, eles estão... Tem todas as bijus ali. Estão E o conversando. Naruto tá lá conversando e tal. E naquele momento, o Yagura, ele pareceu ser muito gentil. Tipo, ele foi extremamente gentil com o Naruto. Então, assim, às vezes essas ações... Às vezes não. Essas ações que ele tava tendo ali durante o seu... Enquanto ele era Mizukage, não batia com a personalidade dele que o Naruto encontrou ali, sabe? É, tipo, realmente é algo estranho. Será se realmente não foi o Obito que causou tudo isso? É. Eu acho que sim. É, eu acho que... Eu acho que essa teoria tem mais pra ir pro sim do que pro não. Eu também acredito nisso. Eu não lembrava da parte que a Mei falava sobre essa estranheza que eles estavam sentindo. Então, assim, faz mais sentido pra mim agora. Uhum. E pra fechar com chave de ouro nessa discussão, é que a Mei, a Mizukage, no databook de Naruto, tem a informação lá que ela também foi uma das pessoas que participou do exame de graduação. Se a gente for linkar com a informação que tem na novel, das castas mais baixas e tudo mais, gente... Essa mulher é extremamente representativa. Uhum. É muito significativo ela ser a Mizukage. Por quê? Lembra que eu falei que as pessoas que tinham Kekkei Genkai eram perseguidas e mortas? Uhum. A Mei tinha 2 Kekkei Genkais. A Mei, seguindo a lógica da novel, era da casta mais baixa. Pra ela ter participado. E ela conseguiu subir no posto e mudar tudo. E é muito foda porque, tipo assim, se você é de uma casta baixa e você ainda conseguir assumir o cargo mais alto da aldeia e causar uma puta mudança, tipo, que mulher, É sabe? muito foda. E isso foi uma das coisas que, enquanto eu tava analisando o capítulo, que eu percebi, que eu fiquei, meu Deus, eu não tinha me tocado nisso, sabe? Que a Mei é muito foda. Ela é incrível, incrível, Sim. incrível. E eu acho que é por isso que eu amei toda essa discussão desse capítulo, porque foram coisas que eu não tinha percebido antes. Uhum. E essas foram as discussões desse episódio. E na próxima semana teremos mais um episódio saindo no dia 14, segunda-feira, às 18 horas. E caso você queira mandar a sua opinião pra gente ou queira tirar alguma dúvida referente a esse episódio ou episódios anteriores, você pode mandar pra gente um e-mail lá no hashiquebradopodcast@gmail.com, que nós leremos nos próximos episódios e discutiremos sobre. Ou se você preferir, manda um DM pra gente lá no @imersãomangá ou comenta na última postagem feita, tá bom? E no próximo episódio discutiremos os capítulos 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Se vocês estavam reclamando de poucos capítulos, aí toma aí 6 capítulos. E a tendência é só aumentar. Que delícia, que delícia. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado pela audiência e até mais. Tchau. Date bayo.